deu o pronunciamento dele, né, até que enfim. Vou falar aqui. Eu tive a iniciativa de falar, porque nem foi o Natan. Antes de tudo, quero dizer, ele falou que um terceiro gravou o vídeo. Se vocês virem o vídeo, vocês vão ver que a própria Denise gravou o vídeo. Não foi um terceiro gravando uma discussão. A gente não estava na casa. Vocês sabem por que a gente não estava na casa? Porque ele não deixa a gente frequentar a casa. Por exemplo, na praia, nós fomos pro carnaval com a Denise enquanto ele estava no Japão, porque nós queríamos passar um tempo com ela, porque nós não queremos passar tempo com ele, porque nós não somos coniventes com o jeito que ele trata ela. Porque segundo o que ele disse, oprimidinha, ela é oprimida. Ela é oprimida, ela sempre foi oprimida desde o início do casamento. Eu só posso dizer de 4 anos pra cá, que foi quando eu vim. Mas todas as pessoas que já estiveram convivendo com eles, um dia que seja, pode dizer que aquela mulher é oprimida. Então ela é sim. Por vezes, eu vi ela morrendo de medo na presença dele. Por exemplo, uma vez a gente estava na piscina, na Cajara-Sariguama, no ano passado, logo antes da gente descobrir coisas piores ainda do que a gente já imaginou que ele fazia com ela. E ele pediu pra ela tirar uma foto dele com a minha cachorra e a do Natan. Ela sem querer gravou, eu estava do lado dela. Ela sem querer gravou ao invés de tirar foto. Ele perguntou, e aí, Denise, já tirou a foto? Ela nervosa, porque não tinha tirado a foto e morrendo de medo dele brigar com ela, deixou o celular, caiu e saiu correndo. Isso não é uma mulher com medo? Eu presenciei isso. Outra vez, o dia que a gente tava no nosso jantar de casamento, que a gente não teve nenhuma outra opção, por isso ele abençoou as nossas alianças. Porque era pra minha mãe abençoar. Porque era pra mãe dele abençoar, só que o Rina não deixaria ela abençoar as nossas alianças, porque teria que ser ele, porque ele é o homem, só ele pode fazer. Ele abençoou nossas alianças, e logo depois a gente comeu uma macarronada que ela fez. Vocês sabem como ele trata elas? Bom, se vocês já estiveram com os dois, em algum momento vocês sabem. Então assim, Denise, minha macarronada acabou, você não tá vendo? Não, serve mais lá. É o jeito que ele trata ela. Então não é se eu tiver cometido qualquer erro. Você cometeu erros. E hoje... Não, assim, deixa eu só comentar. Esse se eu cometi, meu parceiro... Pô, quem foi escrever seu textinho, se foi você mesmo, você é o pior exemplo possível de um marido pra mim. Começo do meu casamento, eu errei bastante com ela, mas porque eu tive a pior figura possível. Mas ela me colocou na linha, graças a Deus. Então não foi se, falhou demais. Eu tentei ser o melhor pai do mundo, de falar, você foi o pior possível. E eu posso atestar que ele não tentou ser um bom pai pro Natan. Não é que, eu tentei, todo pai erra. Claro que todo pai erra, mas eu tenho um pai, você tem um pai. Você sabe que o seu pai não te dá chute na cabeça, que o seu pai não te bate, que o seu pai não te deixa passar fome enquanto você tá lá pagando centenas em foto, em prainha, surfando, levando o filhinho pra fazer aulinha. O meu pai... Parênteses. A gente não tá falando aqui de uma disciplina. De um tapinha na bunda. A gente tá falando de chute na cabeça. E eu já. Chute na cabeça por produto de limpeza em PlayStation. A gente tá falando de coisas absurdas. Por não ancorar o barco direito. A gente tá falando do pai se juntar com a irmã pra fazer um complô contra o próprio filho. O pai se juntar com a irmã pra fazer um complô contra o próprio filho. Isso é um pai que tentou ser um pai bom? Porque eu tenho um pai e eu sei que isso não é tentar ser um pai bom. Independente de erro. Erro é erro. Não é abuso. Segundo, disse que a gente usou a avó. A gente não usou a avó. A avó, inclusive, falou pra própria Denise que gravou o vídeo porque ela não aguentava mais ver a filha sofrer. Vocês acham que uma mulher que tava sofrida do jeito que tava no vídeo foi usada e obrigada a gravar qualquer vídeo? Ou isso parece só o discurso de quem não tem o que falar e tá tentando se safar? Mas vocês não me procuraram antes. Você sabe por quê? Primeiro, ele foi procurado no momento errado pelo pastor Mohamed, que atropelou a vontade da própria Denise e do Natan, porque a gente pediu pra ele não ir falar com Rina, porque a gente queria ter uma conversa muito mais consolidada. E o pastor Mohamed atropelou, falou que esperaria, no dia seguinte foi contra a vontade de todos, inclusive da própria Denise, conversar com Rina. E vocês acham que teve algum tipo de redenção? Claro que não.
Eu cheguei a falar com o Rina no WhatsApp. Ele falou com o Rina. Ele falou, ai, não tenho ódio do nosso filho mais velho. Sabe de que ele chamou o próprio filho? Rato de esgoto. Um ninguém. Você vai ver quando a gente se encontrar pessoalmente. Isso é só porque ele tá na frente da igreja inteira. Ele não é essa pessoa. Ele não é essa pessoa. Foi isso que ele falou no WhatsApp pro filho dele. Você é um rato de esgoto. Sempre foi e sempre vai ser. Esse tipo de coisa que ele fala. Essa história não tem nada a ver com o Natan. Vocês querem saber o porquê a gente postou o vídeo? Então vou falar. Porque quando Morra, o pastor Mohamed, foi falar com Rina contra a vontade da Denise e do Natan sobre essa história, a Denise ficou apavorada, saiu de casa que nem fugida e foi pra casa do interior porque ela ficou morrendo de medo do Rina. Foi essa a real história. A gente se preocupou com a segurança dela. Ele já tinha colocado ela de louca até pros filhos, que foi o que aconteceu no vídeo. E a gente tinha medo, ou dele fazer, quando ele descobrisse através do Morra que ela tinha desabafado com outras pessoas da opressão que ela vive dentro de casa, abuso financeiro, psicológico e todos os possíveis. A gente ficou preocupado com o que ele poderia fazer com ela. A gente ficou com medo dele querer internar ela numa clínica psiquiátrica. Então a gente falou, vamos deixar as pessoas saberem o que tá acontecendo, porque se qualquer coisa acontecer, eles já foram avisados. Então, o único motivo da gente ter postado, do Natan ter postado o vídeo dele sentando os filhos pra colocar a esposa como louca pros filhos e justificar um divórcio e uma quebra no ministério e na família dele, na mulher que estava louca, dizendo que a culpa era dela porque ela estava louca, porque ela tomava remédio pra uma doença psicossomática causada por ele. A gente ficou morrendo de medo dele colocar ela numa clínica psiquiátrica e ela passar dias lá. E ela tem esse medo. Ela mesma tem esse medo. E ele usa de um trauma dela, familiar, de uma outra pessoa que também já passou pela mesma situação, e cita essa situação para apavorar ela. Isso não é uma, como ele disse, qual o termo que ele usou? Oprimidinha? Isso é uma pessoa oprimida. Isso é opressão. Ontem, antes de ontem, na verdade, quando eu postei stories, ele começou a brigar com a Denise. Na verdade, desde que a gente começou a postar as coisas, ele ficou apavorando a Denise, brigando com ela lá no ouvido dela. Ela tava longe dele e assim que ele descobriu onde ela tava, ele foi atrás dela e ficou apavorando ela. E ela ficou apavorada, tipo assim. E aí eu peguei e chamei ele. Falei, deixa eu te falar, se você tiver qualquer problema com qualquer coisa que eu poste, fala comigo, não com a Denise. Ela não tem nada a ver com qualquer coisa que eu poste. Se você tem qualquer coisa pra falar comigo, fale comigo. E aí, ele quis cobrar uma conversa pessoalmente. Sabe por que a gente nunca conversa pessoalmente com ele? Porque é esse tipo de resposta que ele dá. Ele nunca vai assumir os erros dele. Ele nunca vai assumir, ele nunca vai ter uma conversa de pessoa normal. Ele sempre vai incorporar o professor do Instituto Global e ficar falando um monte de groselha e não ir direto ao ponto. Tem que ir direto ao ponto. É assim que se resolve coisa. O que ele disse de tempo sabático, a gente ligou pra Denise há uns dias e a gente perguntou se essa era a vontade dela, se ela queria tirar um tempo, se ela queria, né, uma restauração e continuar com ele, porque se ela quisesse a gente apoiaria. Foi o que a gente falou pra ela, a gente apoia. Apesar de qualquer pesar. E porque a decisão é dela. A decisão Exatamente. Porque essa questão dos abusos, eu sei há mais de um ano. As pessoas acham que eu tô aqui super passional. Eu sei mais de um ano, chateado, mas eu tenho que respeitar o tempo dela e a vontade dela. Só que a partir do momento em que, por conta da deslealdade do Morra, a gente perde o efeito surpresa, eu tive que vir à frente. Mas é uma coisa que a gente sabe, isso é uma coisa que acontece há muito tempo. E aí, quando a gente ligou pra Denise perguntando, você quer que a gente... Porque ele queria falar com a gente pessoalmente. Ele me mandou mensagem pedindo pra falar comigo pessoalmente. Comigo e com o Natan, porque ele não falaria comigo sozinho. E aí, eu não respondi, falei que tava cansada, enfim. Falei que não podia falar na hora. E a gente falou com a Denise, você quer que a gente fale com ele, que se ele se arrepender, se ele estiver disposto a uma mudança... A fazer um tratamento. A fazer um tratamento, porque uma pessoa que abusa da outra precisa de um tratamento. Precisa de um tratamento. Ser acompanhado, tirar um tempo sabático.
Você quer? Se você quiser, a gente conversa com ele, porque tudo que a gente quer é o bem-estar dela. Ela não tem certeza ainda. Ela tá confusa, ela tá pensando, então como é que ele vem a público e diz que vai tirar um tempo sabático porque é uma crise no casamento? Nem ela sabe. E falar que estão juntos, peraí. Então, eu citei o Natan, essa situação não tem nada a ver com o Natan. Eu citei o Natan porque é impossível falar dessa situação sem citar o Natan, até porque o próprio Rina citou ele ali no pronunciamento, né? Então, quero dizer duas coisas. Não é se eu errei. Você errou, você erra, você errou muito. E sabe como eu sei que você não vai mudar? Porque você nem admitiu 100% que você errou com ela. Segundo, não é que você tentou ser um bom pai. Você nunca tentou. Você nunca tentou. E todo mundo que conviveu com o Natan pode dizer isso. Não só todo mundo que conviveu com o Natan. Pessoas que trabalharam na casa, babás, ajudantes de limpeza, todas as pessoas. Inclusive, tem pessoas que testificam isso. Então, até eu ter uma resposta da Denise, dizendo que ela realmente quer, eu te digo, não acredite no que ele fala. Espere pelo que ela vai dizer. Então, eu concluo dizendo o seguinte: esperem pelo pronunciamento da minha mãe. E preste atenção em tudo aquilo que ela disser. Como ela vai dizer. Esperem pelo pronunciamento dela que virá. Com certeza virá. Porque ele mesmo falou que ela é uma leoa. É muito fácil ele vir para passar pano para ele mesmo na casa dele. Onde todo mundo vai bater palma. Onde todo mundo sempre bateu palma para qualquer coisa que ele sempre falou. Um monte de piada sem graça, o povo sempre bateu palma. Então assim, esperem por ela. Ele ali passando a mensagem para ele mesmo, não tem autoridade nenhuma. A autoridade virá quando a minha mãe se pronunciar. É isso que importa. Aí eu queria dizer uma última coisa, que foi a base, né, do pronunciamento dele, que eles estão em uma crise. Deixa eu falar, abuso não é crise, tá? Falta de caráter não é crise. Falta de caráter é falta de caráter. Abuso é abuso. Não é uma crise. Uma crise é quando você tá passando por uma turbulência, enfim, tão mal, vão superar a crise, mas isso não te dá o direito de abusar da sua esposa. Isso não te dá direito de ser mau caráter. Isso não é crise, isso é falta de caráter. E quero dizer também que, inclusive hoje, quando eu fiquei sabendo que ele ia pregar, que ele ia se pronunciar, mandei mensagem mais uma vez pra ele, e ele mandou algumas outras mensagens também, enfim. O que eu quero tirar da conversa que a gente teve é que eu disse pra ele que a gente acredita numa reconciliação de um casal, mesmo de um casal que sofreu, de uma mulher que sofreu abuso, ou de um homem que sofreu abuso, enfim. A gente acredita, porque o Espírito Santo faz o possível e o impossível. Nada é impossível para Deus. A gente acredita, desde que haja uma verdadeira redenção. E foi exatamente isso que eu falei pra ele. Porque ele disse, infelizmente, acho que a gente nunca vai conseguir se dar bem. Eu falei, sabe quando a gente vai se dar bem? Quando você estiver pronto para uma verdadeira redenção. E é exatamente esse o meu pensamento.